Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos falar sobre o Reino do Congo. Bom, pessoal, o Reino do Congo, né, ele surgiu aí após a unificação de várias aldeias da etnia Banto, né, no final aí do século XIV. Mas antes da gente começar a falar sobre o Reino do Congo, temos que entender aonde que ficaria, né, esse Reino do Congo hoje, tá? Então vamos lá, vamos começar falando que o Congo fica no continente africano, né? E era um aí dos reinos, né? Dos grandes reinos desse continente. E aqui, né? A gente tem o Reino do Congo. O Reino do Congo é o que é hoje, né? Os países aí, Angola, República Democrática do Congo e parte do Gabão. Como a gente pode observar aqui, ó, né, ficava bem nessa região aqui, né? A gente tem aqui, ó, Angola, República Democrática do Congo e República do Congo, e aqui a gente tem o Gabão. Então, esse reino do Congo ficava justamente nessa região aqui da África, tá? Bom, como eu comecei a falar para vocês, né, o Reino do Congo, ele surgiu a partir de uma unificação de várias aldeias da etnia Banto no final do século XIV. E o centro, né, de poder localizava-se na cidade de Banza Congo, né? Essa cidade aqui que era a capital do Reino do Congo, a cidade, né, de Banza Congo. Bom, então, já que eu mostrei para vocês, né, aonde que é a localização, onde que era a localização do Reino do Congo, agora a gente vai começar a falar um pouco, né, sobre como que era o reino, como que era a sociedade, como que era as crenças, né? A gente vai falar um pouco sobre o reino do Congo, tá? Então vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, né? Diferentes povos habitavam a região ao norte e ao sul do Rio Congo no final do século XIV. Então, esses povos, né, eles se reuniram e, ao longo do tempo, surgiu aí, né, uma unificação dessas várias aldeias da etnia Banto e surgiu, então, né, o que a gente chama de Reino do Congo. Então, diferentes povos habitavam as regiões ao norte e ao sul, né, do Rio Congo no final do século XIV. Naquela época, com a aliança entre esses povos, formou-se o Reino do Congo, né? Como eu falei para vocês, sua capital era Banza Congo, que chegou a ser habitada por cerca de 100 mil pessoas, né, durante o século XVI. Então, pessoal, o Reino do Congo foi uma união aí de várias aldeias, né, de vários povos da etnia Banto que no final do século XIV se uniu e formou, né, o Reino do Congo, certo? E o reino ele era dividido em províncias, distritos e aldeias, né, o que era muito comum aí né, durante essa época. E era comum, né, que essas aldeias elas fossem chefiadas pelas famílias mais antigas da comunidade. Então, as aldeias eram chefiadas pelas famílias, né, as famílias mais antigas, e acima dessas famílias estavam os chefes das aldeias, né? E acima dos chefes dessas aldeias estavam os chefes dos distritos. E esses chefes dos distritos, eles eram subordinados ao governador da província. E todos eles eram subordinados, né, ao rei, né? O rei aí era o rei, né, conhecido aí como Manicongo. E o Manicongo, ele representava, né, a autoridade a qual todos deviam obediência. Então, primeiro, vamos lá, vamos entender, né, como que funcionava essa divisão aí. Tinha as províncias, os distritos e as aldeias. E as aldeias, elas eram chefiadas por famílias mais antigas, né, aquelas famílias que já estavam ali há muito tempo. E acima, né, dessas famílias, tinham os chefes das aldeias. E esses chefes das aldeias, eles, né, é, eram subordinados aos governadores da província. E o governador era, né, subordinado aí ao rei. Todos eles eram subordinados ao rei. E o rei, né, na época, era o Manicongo. Tá? A gente vai falar muito sobre o Manicongo. E só para vocês entenderem, né? Então, como que era a sociedade aí no Congo, né? A sociedade, ela era formada pelo rei, né, pela nobreza, pelos militares, pelos comerciantes, agricultores, né, e também tinha uma
quantidade de escravos. E esses escravos, eles só foram, né, comercializados aí com a chegada dos portugueses. Então, eles não eram escravos que eram vendidos assim como, né, depois da como na colonização, por exemplo. Então, é uma coisa que já havia na África, né? A escravidão, ela não foi introduzida pelos europeus, né? Dentro do continente africano, já existia, né? Os escravos, só que não era como o comércio, né? E como foi após a colonização aí pelos europeus, né? A colonização pelos europeus e a escravidão ela foi muito mais pesada, não tem nem como a gente comparar. E grande parte, né, desses escravos, eles eram prisioneiros de guerra. Como que funcionava isso, gente? Eles eram capturados, né? Eles tinham conflito ali, né, entre tribos inimigas e quando a tribo inimiga perdia, esses escravos eles eram convertidos, né? Essas pessoas eram convertidas em escravos. E com a chegada dos europeus, né, eles começaram aí a serem vendidos, então a serem comercializados. Então é muito diferente, né, a escravidão como era no continente africano antes da chegada dos europeus e após a chegada dos europeus e a colonização. Então vamos lá, só para vocês entenderem, né, como que funcionava aí. Outra coisa também relacionada à sociedade aí, né, eram os impostos, né? Como que eram pagos esses impostos? Os impostos no Reino do Congo, ele era pago com alimentos, né? Ou com dinheiro, né? Não como dinheiro como a gente conhece hoje. Era um tipo de dinheiro específico que era chamado de zimbo, né? Que era uma espécie de concha. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E a, esse zimbo ele era trocado, né, por mercadorias. A base da economia do Reino do Congo, pessoal, era a agricultura e também o pastoreio, mas tinha comércio de sal, né? A gente vai falar mais sobre isso também. E vamos lá, vamos voltar aqui para o texto. No final do século XV, os portugueses, né, eles chegaram ao Reino do Congo em busca de novas rotas de comércio e riquezas, né, como metais preciosos. Além disso, eles tinham o objetivo de disseminar a fé cristã pelos locais onde eles passavam, né? Após alguns anos aí de contato com os portugueses, até o rei, né, o Manicongo, ele se converteu ao cristianismo, fortalecendo assim, né, a relação entre os dois povos. Só que o que acontece, gente? Portugal estava bem no auge, né, da comercialização, da relação ali de que no final, né, do século XV, século XVI, é o período das grandes navegações europeias. Então, Portugal e Espanha, né, eles sempre tinham essas rotas, né, de comércio para ir em busca de novas rotas de riqueza, enfim. E aí, o que que acontece, né? Eles também queriam disseminar essa fé cristã pelos locais onde eles passavam. E uma forma que o rei, né, o Manicongo, achou de se aproximar mais de Portugal foi justamente se convertendo ao cristianismo, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre essa situação aí. Mas vamos entender agora, né? Aqui, para vocês terem noção, é uma gravura, né, do século XVII aí, que representa o Manicongo recebendo, né, os soldados e três missionários portugueses. Para vocês terem noção, quando os portugueses chegaram, né, no Reino do Congo, eles foram muito bem recebidos, tá? Então, quando eles chegaram aí pelo mar, né, os congoleses eles acreditavam que eles eram seres vindos de outro mundo, por exemplo, né? Por quê? Porque no Reino do Congo a água é um sinal assim na cultura deles, né? A água era o mundo dos ancestrais. E quando eles chegaram pela água, eles acharam, né? Os congoleses acharam que os portugueses eles estavam vindo do outro mundo, né? Do mundo dos mortos. Então, eles receberam os portugueses muito bem, tá? E, né, os portugueses, eles, enfim, levaram, né, o cristianismo para o Reino do Congo. E até o rei, né, como eu falei para vocês, ele
se converteu, né, ao catolicismo para justamente fortalecer, né, essa relação aí com os portugueses. Por quê? Porque o Manicongo, ele queria o quê? Ele queria apoio, né? Apoio militar para centralizar o poder, né? Centralizar, ter mais poder em suas mãos, certo? Então, para vocês terem noção, o rei, né, ele mudou de nome depois que ele foi batizado, tá? Ele recebeu o nome, né, do Dom João II lá de Portugal. Então, ele recebeu o mesmo nome, né, do monarca, para vocês terem noção do tanto que ele queria, né, essa centralização do poder, ele se converteu aí ao cristianismo. É, A economia, né? Eu já comecei a falar um pouco para vocês em relação à economia. O Reino do Congo, ele possuía uma grande riqueza, né, entre as principais atividades econômicas aí, já falei para vocês, que era a agricultura, né, era uma parte muito importante. Tinha também a produção de ferro, a exploração de sal, a confecção de tecidos e o artesanato. Então, o que que acontece? O Reino do Congo, ele era um reino muito rico, assim como muitos reinos na África, né? E tinha essas atividades econômicas, né? A agricultura, o pastoreio também era muito forte, a produção de ferro, eles eram ótimos ferreiros, a exploração de sal, que dava muito dinheiro também, e a confecção de tecidos e artesanato. O comércio, né, era a atividade aí de maior destaque no Reino do Congo, com várias rotas, né, que interligavam as províncias aí do reino e outras regiões da África. Porque como o Reino do Congo, né, ele tinha um rio muito importante que é o rio, né, o rio Congo aí, ele também ajudava, né, a, na navegação aí também. Diversos produtos como tecidos, metais, sal, marfim, eles eram comercializados nos mercados, né? E para facilitar essas trocas comerciais, esses habitantes aí do Reino do Congo, eles utilizavam o zimbo, né? Que é aquela espécie de moeda que eu falei para vocês. E aqui a gente tem um exemplo, né? De como que era esse zimbo, tá? Então, né, essa pequena concha aqui, ou búzio, né, que era encontrada aí no litoral, de algumas regiões aí, africanas, era usado como moeda de troca, né, para comercialização aí. E como eu falei para vocês, né, a base da economia do reino do Congo era basicamente a agricultura, tinha também aí essa questão do comércio, né, de sal, de tecidos, de marfim, enfim. O reino do Congo tinha, né, essa economia. Vou falar um pouco mais para vocês sobre a chegada dos portugueses no Reino do Congo. Então, como eu falei para vocês, né, quando os portugueses eles chegaram no Reino do Congo, os portugueses eles chegaram em 1483 e eles eram chefiados pelo Diogo Cão. E durante esse período, né, eles foram muito bem tratados. Eles, né, como eu falei para vocês, eles chegaram pela água, então a água era muito sagrada para os congoleses. Então eles foram muito bem recebidos, houve trocas comerciais e, né, como eu falei para vocês, os primeiros a chegar, né, e a chefiar aí era o Diogo Cão em 1483 e estavam, né, ansiosos por obter ouro, cobre, marfim e escravos. Então, a gente vai falar um pouco também, né, que depois da morte do rei, né, do Manicongo, o reino do Congo, infelizmente, ele foi declinando cada vez mais e servindo também ao tráfico negreiro, né? Então, ele passou a ser administrado por Portugal. O reino do Congo, então, foi se declinando. Mas isso tudo, né, pessoal, por causa da presença, né, dos portugueses aí no Reino do Congo. Então, a presença dos portugueses no Congo, né, trouxe graves consequências na sociedade do Congo. Iniciou-se um processo de transformação profunda, né, da sua economia, né, na vida social das pessoas, na política. Então, houve, né, uma transformação muito profunda aí, tá? Na vida econômica, social e política. Então, pessoal, a presença, né, dos portugueses no Reino do Congo contribuiu
para a decadência e a destruição da tão poderosa, né, do tão poderoso e próspero Reino do Congo. Então, infelizmente, os portugueses, principalmente depois, né, da morte do Manicongo, eles acabaram fazendo, né, do Reino do Congo aí, fazendo com que o Reino do Congo servisse, né, principalmente para o tráfico negreiro. Mas era um reino muito próspero, era um reino muito importante, né, com uma economia muito boa, como a gente pôde notar, tá? E por hoje é isso, pessoal. Qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu esclarecer na próxima aula, tá bom? Então, por hoje é só. Tchau, pessoal.